Olá, você está assistindo o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura e, por que não, também da literatura aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje um programa especial, nós vamos falar sobre memorização. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Fernando Gasparetto, ele que é professor universitário e especialista em memória e memorização. Obrigado pela presença aqui, Fernando. Muito obrigado, fico feliz, honrado com o convite de vocês, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal. O Fernando ele esteve aí entre as 20 mentes mais brilhantes em 2013, em um programa da National Geographic, e expondo aí um pouco desse talento que ele tem com memorização. Fernando, como que começou essa sua aptidão, ou quando você descobriu que tinha esse talento, ou será que é um aprendizado ao longo dos anos? Conta um pouquinho pra gente. Tudo bem. Bom, eu acredito que isso tudo remeta à nossa infância, né? Então, desde quando eu era pequenininho, a gente vai treinando a nossa memória, brincando. A criança ela é muito criativa. Tanto que eu dou curso de memorização, ensino técnica, e se você me perguntasse quem que aprende mais rápido, se o adulto ou se a criança, 1 milhão de vezes na frente é a criança. Porque a criança ela é muito criativa, ela não tem limites, ela brinca muito com a imaginação e memorizar tem a ver com essa questão. Memorizar é imaginar, é criar coisas na sua mente, é criar associações entre os arquivos no teu cérebro. Então, meu pai, ele teve contato com algumas equipes que vieram de fora do país, ensinando algumas técnicas que na época, no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, eram assim, diferenciais e revolucionários, não havia nada por aqui no período. Ele foi treinado por essas equipes, depois veio a fazer parte de uma equipe que se firmou, formaram uma empresa, ele fez sociedade com uma pessoa, depois formou a empresa dele. E aí ele passou a viver disso. Meu pai foi formado em ciências físicas e biológicas, mas depois deixou de dar aula disso e começou só a trabalhar com treinamentos na área de memorização, estudo. Então, obviamente que eu, desde a minha infância, meu pai ia dando as dicas, ia dando os toques, falava assim, memoriza assim, faz assim, estuda desse jeito. E eu ia pegando, né? Então, eu já tinha uma facilidade, graças a Deus. Você já começou cobaia, então, do seu pai, já nessa experiência? Em certo aspecto, sim, porque ele foi me dando as dicas e eu não sabia muito o que era técnico ou não, porque eu vinha fazer curso mesmo com meu pai, ele falou, vamos fazer um curso comigo, eu já era adolescente, mas eu já brincava com algumas coisas, meu pai falava, para falar, faz assim, faz assado, né? E eu fui desenvolvendo, e eu, graças a Deus, sempre fui bom aluno, eu tive um estímulo também, como eu dou aula de literatura também, para o ensino médio, eu gosto de dizer que, claro que eu vou incentivar aqui para todo mundo, leitura é essencial, leitura é primordial, ler é um dos principais exercícios, se você não quer nunca ter problema de memória, leia sempre, leia diariamente, então eu procuro na medida do possível estimular a leitura dos alunos, e os meus alunos sabem que eu sempre conto que eu tive a sorte de que quando eu era pequeno, isso com certeza estimulou minha memória também, a única TV que nós tínhamos naquela época em casa queimou, e foi bem no período que eu estava aprendendo a ler. Então meu pai conversou com a minha mãe e falou, vamos deixar sem TV, vamos deixar sem televisão. O que você acha? Minha mãe concordou, nós ficamos mais de 2 anos sem televisão. Então assim, qual era a minha diversão? Você deve ter feito um bem danado. Foi fantástico. Apesar que nós estamos na televisão, mas assim, sabemos o quanto esse meio... Hoje eu assisto, curto, participo e tal, mas naquele período foi essencial para mim, por quê? Meu pai é professor, minha mãe também tem formação como professora, tinha um monte de livro em casa, não tinha televisão, eu brincava com meus irmãos e quando eu não estava brincando com meus irmãos, eu lia. Então, meu pai, a minha diversão era, o que você quer ganhar, Fernando? Meus tios perguntavam, livro. Meu pai me levava em sebo, eu ia, comprava livro, aí descobri lugares que trocavam livro, eu quero trocar meus livros, quero trocar os gibis, tudo que aparecia para ler eu lia. Então, quando voltou a televisão, eu preservei o hábito, eu continuei gostando da ler, porque eu já tinha descoberto o prazer da leitura. Meus irmãos não leem tanto quanto eu, porque quando voltou a TV, já ficaram na frente da TV. Porque hoje em dia a nossa sociedade e as crianças, adolescentes e tal, eles preferem tudo mais mastigadinho, né? E o que você tem na televisão, no cinema, que também gosto demais, é a minha paixão, eu sou apaixonado por cinema, por filme, por séries de televisão. Então, eu gosto demais disso, mas a informação é um pouco mais mastigada. Então, hoje eu procuro incentivar meu aluno a buscar aquelas informações mais detalhadas. A maioria das séries de televisão ou dos filmes são adaptações literárias. Então, e aí, você já leu? Não, nem sabia que tinha livro disso. Leia para você ver o quanto que, se você gosta da história, o quanto que a história vai se tornar mais interessante, porque tem muito mais detalhes, riqueza de detalhes e tal.
Então, desde pequeno, lendo, isso já estimulou um absurdo a minha memória. As dicas que meu pai dava, melhor ainda. Quando meu pai falou, vamos fazer um curso e tal, comecei a pegar o jeito, meu pai me convidou a dar umas aulinhas, a tentar fazer alguma coisa, eu fazia teatro na época, ele falou, vamos, te incentivo, vai memorizando, faz e tal, vou te ensinar a fazer umas palestras, a dar umas aulinhas sobre isso. Eu fui pegando, né? Então... Legal. E fala um pouquinho, para quem ainda não sabe especificamente, como a gente pode definir a memória? O que seria a memória das pessoas? Isso que é tão importante aí, então, que às vezes o namorado, o marido esquece o data de casamento e toma uma porrada da mulher quando chega em casa. Eu vou até falar, revelar que a minha esposa é o contrário. Minha esposa geralmente, ela não lembra de todas as datas. E eu falo lá em casa, eu brinco que eu gosto, eu acho importante memorizar as datas, né? Então, agora... Mas você dá um desconto que ninguém precisa ser igual a você. Sim, não, mas a esposa tinha que ganhar. Semana passada eu falei, parabéns, amor. Por quê? Hoje é o dia de aniversário do nosso noivado. Eu falei assim, não, agora a gente casou já, é só contar a data do casamento. Eu não posso esquecer a data do casamento. Porque eu falo, data do nosso namoro, aniversário de namoro, aniversário de noivado. Então eu gosto de guardar as datas. Como que é o nome da sua esposa? É Simone. Simone, puxando a sua orelha aqui na televisão. Então, não, esse negócio de memorizar faz parte da vida, né? Mas memória é guardar informações, armazenar informações. O nosso cérebro é como se fosse um computador. Na verdade, é um computador que existe, foi criado a partir dos estudos e das computador mais perfeito que inventaram. É o computador mais incrível que existe, o mais rápido, o mais potente, o que tem HD, a maior HD. Existe um profissional que escreve também sobre memória, que ele fala que o mínimo de memória que todo mundo com certeza tem é equivalente a 11.641 gigabytes de memória. Então, isso seria o mínimo, já é bastante. Mas ele fala assim, a maioria das pessoas tem mais de 1.100.000 gigabytes de memória. É 100 vezes esse valor que ele estimula, né? A partir de um cálculo que se faz científico aí. Então, e ainda assim, uma publicação científica uma vez falou que a gente precisaria de uns 500 anos para ocupar todo o espaço que a gente tem de memória. E ainda assim, como ninguém que a gente conhece viveu 500 anos, provavelmente a nossa memória se adaptaria a isso, aprenderia a condensar a informação, mais ou menos como acontece no computador quando você faz aquela desfragmentação e tal. Então, todos nós, uma coisa importante para todo mundo entender, todos nós temos uma memória incrível, potente, o nosso cérebro é incrível. Tá? Então, o nosso cérebro armazena informações. Nem sempre eu me lembro delas porque o meu cérebro ele tem um sistema de classificação ou categorização de Escolher o que é importante e o que não é tão importante. Às vezes uma informação importante você perde porque é como se fosse uma espécie de um código que você aplica no computador ou um comando que você dê para dizer que aquela informação é prioritária. Às vezes você dá o código errado para o seu computador. Sim. E aí, às vezes, o pessoal que estuda e fala, esqueço tudo. Eu tive aula hoje, amanhã já esqueci. Tá dando o comando errado. Porque há outras informações que a gente não esquece. E, às vezes eu brinco, o aluno fala assim, você passou na esquina e estava tocando uma música no bar. Você achou aquela música horrível, mas aí a música eu vou uma vez não sai da cabeça. Eu falei, por quê? Porque tem uma artimanha de memória aí, porque por algum motivo aquela artimanha funcionou para que aquele comando de preserve essa informação ficasse. Aí você é atormentado por aquela música. Tá? Propaganda, quem trabalha com propaganda sabe que há certas estratégias que são utilizadas, porque e o slogan tem que ser assim. O slogan, preferencialmente, você tem que ter uma brincadeira, uma rima, né, um jogo de som. Ali, né? Por quê? Para ficar. Se colocar música, melhor ainda, porque aí a música a pessoa não vai esquecer. Né? Então, até encadeamento de palavras a gente vê em algumas propagandas que o pessoal usa uma brincadeira de encadeamento de palavras para a pessoa guardar até os ingredientes de um lanche, os ingredientes de um chocolate, por exemplo. Então, memória é guardar informações e, não me esqueci, eu havia comentado com você antes da gravação, que um professor uma vez me cobrou, falou, mas não é só isso, não é só guardar informações, então é guardar e lembrar. Então, a capacidade que todos nós temos de guardar informações, arquivar essas informações e depois lembrar delas, saber como recuperar essa informação, é o que seria a definição completa de memória. Legal. E professor, e quando que o senhor viu que, em determinado momento, aquilo que a início era um hobby, de repente, que aquilo poderia ser uma especialização, que você poderia se aprofundar nisso? Como que foi isso? Então, na verdade, na minha história é curioso. Eu acredito muito, eu sei que nem todos acreditam, mas eu acredito muito em Deus. Então,
eu sempre procurei colocar a minha vida nas mãos de Deus e pedir para Ele direcionar isso. Direcionar a minha vida para aquilo que fosse melhor para a minha vida, para o plano que Ele tem para mim. Então, tanto que, como é que eu me tornei professor, por exemplo? Quando eu era mais jovem, eu sabia que eu queria ser muitas coisas. Até por isso que eu fiz escola de teatro. Eu fiz 3 anos de teatro. E ainda, efetivamente, eu busco estar sempre participando de alguma produção. Sempre que tem algum grupo, eu procuro me aproximar aqui na região. Porque eu gosto de fazer isso, gosto de fazer arte. E como ator eu sabia que eu podia viver vários personagens, então eu poderia fazer várias coisas, eu poderia ser médico, advogado e tal, porque na vida, né, real eu não tenho, possivelmente, eu não teria tempo hábil para ser tudo que eu gostaria de ser. Mas tinha uma coisa que eu não queria ser, professor. Então eu sabia que eu queria ser um monte de coisa, menos professor. E meu pai uma vez me fez um convite para eu ir para Fortaleza, disse que precisava de alguém para ajudar. Ele falou, você já fez teatro, você pode decorar um texto, você consegue, você já tem umas noções, já te ensinei a trabalhar com memória. Então você pode, imagina, né, que eu estou te convidando para participar. Na época eu me formei técnico gráfico, então eu estagiava na área gráfica. Ele falou, larga disso e vamos ganhar um pouquinho mais, eu vou te pagar bem mais, você vai dar umas aulinhas por aí, depois larga isso. Né? Faz como se fosse uma peça de teatro, se prepara para a peça, faz laboratório, pesquisa, seja professor por um tempo, ganhe dinheiro, compre o seu carro, depois você larga. Aí isso já faz 18 anos, então eu nunca mais larguei, porque eu descobri que eu tinha um quê com essa questão de ser professor, que eu tinha uma certa habilidade que eu fui desenvolvendo, né? Então, aí a memorização acabou sendo consequência também, porque meu pai me convidou a dar aulas nessa área, a ensinar técnicas de memorização, de aprendizagem, de comunicação, e eu fui tomando gosto. Aí, podemos dizer, surgiu a possibilidade de eu participar do programa. Era uma coisa que eu buscava assim, eu ficava pensando que havia várias pessoas nessa área que eram pessoas mais bem-sucedidas porque já tinham aparecido na mídia, na televisão. E eu não tinha tido essa oportunidade. E quando surgiu a possibilidade, eu não fui nem atrás, eu recebi uma ligação, alguém viu meu site, perguntou se eu fazia demonstração de memória, falou, eu sou da Endemol Brasil. Eu falei, Endemol? Você Big Brother, eu sabia que tinha a ver com Big Brother. Sim. Eu falei, não tem nada a ver. Ele falou, não, a gente está produzindo um programa para a National Geographic. Ah, bacana, você quer participar? Eu falei, quero. Não, você vai fazer uns testes para ver se a National Geographic te aprova e tal, porque a gente tem vários selecionados. Você quer participar dos testes? Eu falei, quero. E aí é brincadeira, você viu? Aí, porque assim, se torna um hobby? Se torna. Como eu gosto muito de cinema, eu acabei eu mesmo propondo para eles, vamos fazer alguma coisa com cinema, porque eu já tinha acabado de memorizar os ganhadores do Oscar, desde 1929 até na época 2013. Eu fiz isso brincando, eu não estava fazendo por algum motivo específico. Então eu falei, eu gosto de cinema, vou guardar. Né? Então fiz. Quando eles ligaram, eu falei, vamos fazer isso. Mas tem que ser mais. Aí foi o desafio. Porque eu mesmo, a gente sempre, acho que quando é desafio esse negócio, a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não. Isso é legal, né? Mas eu não digo não. Tem que... Eu falo isso para os meus alunos, para todo mundo, pessoal, eu dou aula de comunicação também. O pessoal que tem medo de falar em público, por exemplo, você tem que enfrentar. Porque todo mundo é capaz de se desenvolver e aprender a desenvolver essa habilidade de falar em público. E fugir do medo nunca vai levar a lugar nenhum, né? Só vai adiar a conclusão de um problema. A gente nunca vai se sentir preparado. A verdade é a seguinte, eu sou professora há 18 anos. Toda vez que eu vou dar aula em algum lugar que eu nunca dei aula, toda vez que eu vou pegar uma turma na faculdade que é uma turma nova, dá frio na barriga, você fica com aquele... E agora? Que bom, né? Será que vão gostar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou convencer de que eu sou um bom professor? Será que eu vou esquecer a matéria? Não, isso aí você não tem esse problema. Não, espero que não. Pode até acontecer, mas espero que não. Né? Então, ele fala assim, enfrenta, que é desafio, a gente não deve dizer não. Porque, na pior das hipóteses, se não der certo, tudo bem, mas eu não vou poder dizer que eu não vou me arrepender por não ter feito. Né? Puxa, disseram, vai lá que tem uma oportunidade, eu nem fui. Muita gente, concurso público é um exemplo disso. Né? Muita gente, existe uma estatística de que 30% das pessoas que se inscrevem para concurso público, 30% dessas pessoas, todas elas nem vão na prova, nem vão participar lá. Por quê? Porque não acabaram se preparando tão bem. Já desistiu no meio do caminho. Aí ficaram inseguras, deu aquele aperto no dia, às vezes desiste no dia. Mas não vou, eu não vou passar mesmo, então não vou. Né? E nunca se sabe. Minha irmã é uma experiência, o exemplo, né? Minha irmã, aconteceu isso no dia... Vai apanhar quando chegar em casa, hein? Não, mas minha irmã é um exemplo positivo, porque minha irmã, ela é concursada da Prefeitura de Guarulhos. Ela nunca tinha prestado concurso público. Então nós demos umas dicas, meu irmão incentivou muito, porque meu irmão já prestou vários concursos, e a gente ficou no pé dela. No dia em que ela ia prestar,
acho que eu não vou. Ligou pro meu irmão, ligou pro meu pai, falou assim, não, vai. E pro pessoal de casa não achar que a gente combinou aqui? Pior das não passar, não nada. passou. O não, meu pai sempre me ensinou uma foi coisa o que eu melhor achei ator de interessante. Ele fala assim, o 1970? não você já tem. Então você vai lá, se fala não, mas se fala não, o não já é. Agora, e se falar sim? E se der certo? Se você não tentar, não vai saber, né? No caso da minha irmã, ela é concursada e passou nesse primeiro concurso. Legal. E ela quase não foi. E aí nessa estágio, 30% das pessoas nem vão. A gente tem que enfrentar. A gente fala assim, é desafio? Vamos. Então eu encarei esse negócio do programa, falei assim, o filme eu guardei já. Não, mas agora você tem que guardar todos os ganhadores, melhor ator, melhor atriz, direção, roteiro adaptado. Será que eu consigo? Eu fiz uma contagem, porque eu tinha que saber o nome dos filmes, dos atores, porque se fosse só isso ia dar... até no National Geographic eles divulgaram 510 informações no total. Mas juntando com o nome dos filmes, de cada participação de ator, etc., eu calculei mais de 1.200 informações. Falei, meu Deus, num primeiro momento eles me deram um prazo de 1 mês, é que depois adiou, atrasou, deu uma questão de aluguel lá da onde eles iam fazer, né? Eu ia falar, vamos fazer um breve intervalo para a gente voltar daqui a pouquinho conversando? Vamos. Só para o pessoal tomar uma água em casa. O programa Contraplano, falando hoje um programa especial sobre memorização, trazendo o professor Fernando Gasparetto, falando um pouquinho aí dos poderes da memória. Programa Contraplano, voltamos daqui a pouquinho. E para o pessoal de casa não achar que a gente combinou aqui, nada, quem foi o melhor ator de 1970? 70, deixa eu ver se eu não me esqueço. Porque 70 quem ganhou o filme foi Perdidos na Noite. Olá, estamos de volta com o programa Contraplano, o espaço da cultura e do audiovisual aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje um programa especial, um programa falando sobre os poderes da memória. E para falar sobre esse assunto estamos aqui com o Fernando Gasparetto, ele que é professor especialista em memorização. Professor, o senhor estava contando então no primeiro bloco sobre o desafio de estar aí entre as 20 mentes mais brilhantes em 2013 no programa da National Geographic. Queria que você continuasse contando para a gente dessa aventura. Então, para mim foi um momento único, assim, especial, uma coisa preparado por Deus e tudo, porque eu não tinha uma expectativa mais desejável, né? Aquela questão de, poxa vida, eu faço um trabalho há tanto tempo, para você ter ideia, um dos participantes do programa, eu vinha ter contato depois, era uma pessoa que eu já admirava, já tinha lido livros dele, esse cara me adicionou no Facebook, né? Me adicionou no Facebook, conversou comigo sobre técnica de memorização, isso depois do programa, né? Então eu tive a oportunidade de, obviamente, testar a minha memória, fui desafiado a fazer algo que eu não tinha certeza se eu ia conseguir ou não. Graças a Deus venci o meu desafio, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas muito bacanas. Dessa pessoa, por exemplo, em especial, que é um campeão de memorização, já participou de campeonato como memorista, ele é uma pessoa que já apareceu na mídia muitas vezes, então é uma pessoa considerada muito bem sucedida na nossa área. Ele me perguntou, desde quando você trabalha com isso? Eu falei, desde 97. Ele falou, puxa, bem antes que eu, né? Que eu comecei a trabalhar com isso em 2006. E aí a gente vê a força que tem a mídia, né? Nessa questão. Aí você estava contando que de início você decorou ali algumas categorias do Oscar, mas o pessoal falou, não, isso aí tá pouco ainda. Tá pouco, preciso mais. Quero que você decore mais, conta pra gente. Então aí nós chegamos aí, nos meus cálculos, a mais de 1.200 informações que foram memorizadas. Aí só para o pessoal de casa entender, você decorou todas as categorias ou algumas das principais categorias do Oscar, desde que essa premiação existe, que você estava contando que é 20... Em 1929. 29. Esse ano está cumprindo agora com a festa desse ano 87 cerimônias, edições do Oscar. Então o programa foi em 2013, então eu memorizei as 85 edições, obviamente, que aí a gente vai mantendo, né? Então fala assim, você sabe do ano passado? Aí tem que saber. Desse ano vou ter que estar já o pessoal fazia também. perguntas, por exemplo, quem foi o melhor ator de 1970? Por exemplo. Então, 1970, por exemplo, melhor ator em... Não teve Oscar nesse ano. Não teve. Então, existe essa curiosidade, assim, desde 29, teve algum ano que não teve Oscar? Teve. Essa é uma curiosidade interessante. Porque nós tivemos Oscar em 1929, que premiou o filme de 27, 28, 1930, que premiou 29,
Em 1930 nós tivemos uma segunda edição, ou seja, em 30 teve 2 edições que premiou os filmes feitos em 30. Aí nós tivemos 31, que premiou filmes de 31, 32, que premiou 32, 33 não teve. Por quê? Porque eles adotaram uma nova estratégia que segue até hoje. Assim, em 1934 eles premiaram 33. Até hoje é assim. Então, por exemplo, a próxima edição do Oscar agora, ela vai premiar o ano anterior. Passado. Então, desde então, 34 é assim. Então teve sim um ano que não teve, que foi 1933. E para o pessoal de casa não achar que a gente combinou aqui, nada, quem foi o melhor ator de 1970? 70, deixa eu ver se eu não me esqueço. Porque 70 quem ganhou o filme foi Perdidos na Noite. John Schlesinger foi o diretor, melhor diretor do mesmo filme. Em 1970 quem ganhou foi o John Wayne. Por Bravura Indômita, vocês confiram depois. A produção já está buscando aí para averiguar a informação. A Primavera de uma Solteirona, Meg Smith ganhou melhor atriz, e o roteiro adaptado em 70 ficou com Perdidos na Noite. Então foram essas 5 categorias. Esse foi o desafio. Entendi. Tem que lembrar disso. Né? E aí a gravação desse programa, como que aconteceu? Vocês ficaram confinados? Conta pra gente isso aí. Para vocês saberem. Na verdade, a gravação durou A gravação em si durou mais tempo, mas a minha participação no meu episódio, né, que era assim, eles fizeram uma seleção de 20 pessoas. Então, por isso que eu digo que, claro, é um orgulho poder dizer que hoje foi o único programa feito aqui. Então, eles fizeram uma seleção de gente do Brasil inteiro para selecionar 20 pessoas, que eles consideraram 20, que faziam coisas incríveis, mentais, desafios mentais. E essas 20 pessoas iriam concorrer, mas o programa era tipo um reality show. Então nós teríamos 5 programas com 4 participantes cada um, nós tínhamos um desafio, nós tínhamos que vencer o nosso desafio. Se vencesse o desafio, você era classificado e aí as pessoas da plateia iriam votar em quem eles preferiram. Né? Então, inclusive no meu programa, eu não fui o escolhido. Quem ganhou o meu programa especificamente e foi para a final foi o Arilson, que é um rapaz hoje com quem eu mantenho contato, que ganhou o programa. Então, né? Mas foi uma escolha Facebook, meu amigo hoje, Facebook, tá tudo lá. Hoje nós mantemos contato e tal. O Arilson ganhou o programa, ele foi o escolhido da plateia. Mas o que é bacana, porque eu tinha que estabelecer algumas metas, né? Então a primeira meta eu falei, eu tenho que vencer o desafio inicial, porque só assim para eu poder ter chance de ir para a final. E aí o público iria escolher, então obviamente que o público escolhe quem quiser. Né? E o público escolheu o Arilson e fez uma boa escolha, foi o menino que ganhou o programa. Né? Mas no meu programa, eles sortearam edições, 5 edições, e eu tinha que dizer bonitinho, ia aparecer numa tela, eu fiquei vendado, né? E eu ia ter que ir dizendo os ganhadores das 5 categorias das 5 edições que eles sortearam lá. Então, e se eu errasse, eu estava desclassificado. Não ia nem para votação. Não tinha boiada. Não tinha, graças a Deus. Então, eu me classifiquei. Eu não fui para a final, porque era uma escolha da plateia, né? Um estilo reality. Mas eu fiquei entre, como alguns dos desafiantes acabaram, né? E a gente entende que é por nervosismo na hora e tal, porque é um nervosismo. Às vezes você sabe, mas ali na hora deve ser difícil. A gente ficou dois dias ali confinados, vamos dizer, né? Pelo menos o meu pessoal que ia participar do meu programa. E a gente não podia, num primeiro momento, ter contato com os dos outros programas. Não podia trocar ideia, porque ninguém podia saber exatamente como ia ser lá. Né? Eles não podiam. Então nós ficamos. Uma parte que é difícil. A gente fez amizade eu fiz amizade com os outros 3 participantes. Mas rolava aquela, né, um dos vai ganhar. Então havia uma competitividade, somos amigos, mas um de nós vai ganhar. Mas se você puder esquecer, melhor. Então você imagina, quando chegou no dia que falou assim, a gravação, já estava a plateia, tudo lá, falou, a gente deve gravar tal horário. Levou quase 3 horas para a gente entrar. Deu problema na câmera, deu problema no estúdio, eu tenho que resolver não sei o quê, tá faltando gente na plateia e não sei o quê. Não é só na TV Câmara que acontece isso, não, né? em todos né? Em todos os canais aí existe isso, a questão de produção, né? E imagina, ia trabalhando, meu Deus, você vai entrar 10h30. 11 horas, 11h30, meio-dia e meia eu tô aqui ainda. Vai entrar agora. A gente fica com a garganta seca, é um nervosismo. E aí, na verdade, administrar, porque memória tem a ver com isso também. Né? Se eu ficar nervoso demais, por que tanto... trazendo mais informação para o pessoal aqui que está assistindo o programa. Né? O pessoal reclama muito que acontece o tal do deu branco. Fui fazer a prova, deu branco. E fui falar com o cliente lá, mas eu sabia o nome dele, mas deu um branco na hora.
Né? O deu branco acontece por vários fatores. Pode ser uma falha na hora de registrar a informação, ou uma coisa que acontece muito é você ficar muito nervoso, e aí você sabe, você memorizou, você até fez um bom registro, mas a explicação científica mais esclarecendo para não ficar tão científico, o que acontece no cérebro é uma espécie de congestionamento de energia, que a gente emite impulsos elétricos que são enviados a uma determinada área do nosso cérebro para a gente lembrar da informação, e aí congestiona de energia por causa do fator nervosismo, ansiedade e tal, e a gente não consegue recuperar a informação. Então, isso aconteceu com alguns dos meus amigos e na hora podia ter acontecido comigo. Mas aí a concentração foi total e eu até dei graças a Deus que eles não me falaram que iam vendar meus olhos. Quando eles falaram, venda, eu falei, eu vou me concentrar mais. Porque eu ia ficar assim de frente com a plateia. Aí 100 pessoas aqui olhando para mim e eu tenho que lembrar. Então eu falei, vamos tampar que é melhor. Tampou, me concentrei totalmente, falei, não posso perder nenhuma informação. Da medida que eles foram falando, fui buscando, resgatando e graças a Deus E aí eles foram perguntando aleatoriamente, assim, que nem eu te perguntei já duas aqui. Foi. Lá, na verdade, eles tinham um negocinho lá que eles giravam as bolinhas. Sim. E eles foram pegando bolinhas que tinham as edições. Certo. Então sortearam, pá, edição tal. Assim, tal ano e tal, e fui dizendo as categorias todas. 33. Ok. Edição de número 33, ano da premiação, 1961. Melhor filme, Se Meu Apartamento Falasse. Melhor direção, Billy Wilder, por Se Meu Apartamento Falasse. Melhor ator, Burt Lancaster, pelo filme Entre Deus e o Pecado. Melhor atriz, Elizabeth Taylor, pelo filme Disque Butterfield 8. E o melhor roteiro adaptado, Entre Deus e o Pecado. Eu nasci em 1984. Qual foi o melhor filme de 1984? Certo. 84 foi Laços de Ternura. O diretor que ganhou o Oscar desse filme também chama James L. Brooks. Quem ganhou a melhor atriz foi Shirley MacLaine, pelo mesmo filme. Melhor ator foi o Robert Duvall, aí o filme é A Força do Carinho. E o melhor roteiro ficou com Laços de Ternura. Então, esse filme ganhou quase todas as categorias principais. Perdeu uma só. Não sei se você sabe disso, né? Porque essas categorias, essas 5 categorias que a gente acabou escolhendo, são consideradas as principais do Oscar. Sabia que só 2 vezes, só houve 2 anos, 2 premiações em que 2 filmes ganharam todas as categorias principais? Quais foram esses anos? Em 1935, que foi o filme que aconteceu naquela noite, ganhou as 5 categorias. E em 1976, Um Estranho no Ninho, do Milos Forman, que ganhou também as categorias. Não, foram 3 vezes. Perdão, eu falei 2, foram 3 vezes, porque em 92 houve de novo. Então o último filme que ganhou todas as categorias foi Silêncio dos Inocentes, esse você deve ter assistido, né? Aí o Anthony Hopkins, melhor ator, a Jodie Foster, melhor atriz, aí nós tivemos Silêncio dos Inocentes e o diretor Jonathan Demme ganharam, e o roteiro adaptado todos do mesmo... Nós temos na TV Câmara lá um colega nosso jornalista que é especialista em cinema. Se você cometer o gafe, amanhã ele já vai te pegar, cara. Não posso. Né? O Rodrigo escreve lá no Diário de Jacareí, a coluna dele, também tem na tela da TV Câmara, e ele vai estar atento nesse programa. Nessa questão da memória, a memória eu costumo dizer, mais informação para vocês, que é vivência, associação e repasse. Então, eu ensino o aluno, ele pode memorizar com técnica, guardar informações, e ele pode guardar essa informação para o resto da vida, se ele quiser. Por exemplo, para eu manter as informações do Oscar, de tempos em tempos eu preciso fazer repasses, que é o que eventualmente de tempos em tempos eu vou repassando. Fala assim, você tem essas informações sem repasse nenhum desde 2013, quando você participou do programa? Não. Eu eventualmente vou brincando, vou vendo, vou lendo matérias sobre o jornal, pego minha listinha, minha planilha de filmes premiados e faço aquele repasse. Sem repasse você esquece. Tá? Claro que quanto mais repasse você faz, você acaba guardando e fica uma coisa meio automática. Eu dei aula para uma menina que trabalhou 10 anos no mesmo banco e ela disse que tinha cliente que ela atendia todo dia. E o cliente falava todo dia o número da conta e ela digitava o número da conta. Já faz 5 anos que ela não trabalha mais no banco. Mas ela lembra do número da conta? Ela lembra ainda. Aí você fala, que técnica que você usou? Foram 10 anos diariamente digitando e ouvindo o cara dizer o número da conta. Eu falei, eu ainda lembro o número da conta desses clientes que vinham todo dia. Entendi. Então, quanto mais repasse, tá? Alunos,
Quanto mais repasse você faz, o aluno geralmente deixa para rever matéria um pouquinho antes de prova, né? Sim. Errado. Se ele vai revendo devagarzinho, ele não precisa fazer tanto esforço antes da prova. Professor, vamos para mais um bloco. No terceiro bloco, vocês dão umas dicas aí para nossos vestibulandos aqui. Programa Contraplano, programa especial falando sobre memorização com o professor Fernando Gasparetto, ele que é especialista em memória. Voltamos daqui a pouquinho. Tudo que parece muito difícil, se você dividir em pequenas partes simples, você consegue chegar ao conhecimento, ao aprendizado daquilo que parecia tão complexo. Então, eu falo para os meus alunos, quanto tempo para um aluno que não manja nada de memorização memorizar o calendário comigo numa aula? 10, 15 minutos para ele memorizar o calendário do ano inteiro. Olá, estamos de volta com o Contraplano, programa especial falando sobre memorização. Estamos aqui com o professor Fernando Gasparetto. Professor, o senhor estava contando aí dos desafios desse programa que aconteceu em 2013, que selecionou aí 20 mentes brilhantes aqui do nosso país. Você estava contando no final do bloco algumas dicas, como você disse, muitas vezes o aluno deixa para estudar na última hora, aí ele dá o famoso branco. Quais os truques ou quais as técnicas que nós, seres humanos normais, podemos adquirir aí para tentar memorizar melhor? No caso, o jornalista poder fazer um texto mais decoradinho, o aluno saber se dar melhor na prova. O que o senhor pode falar para a gente? Então, um professor amigo meu, ele costuma falar, isso já é uma dica de estudo, ele costuma falar que dentro de todas as informações que você ouve em uma aula ou lê num livro didático, isso já mais... falando com alunos graduandos, universitários, alunos do ensino médio, fundamental, de todas as informações que você lê ou recebe numa aula, você tem informações essenciais e informações triviais. Uma dificuldade que o aluno tem é justamente identificar quais são os tópicos-chave, os pontos-chave, as palavras que são aquelas palavras-chave que vão nos ajudar a lembrar das informações triviais. Então, na verdade, quando você me perguntou até antes de a gente começar a gravar, como é que eu faço para guardar informações, por exemplo, que eu preciso me lembrar para fazer a introdução de um programa, etc. Se você identificar quais são os tópicos-chaves, o restante das informações, elas vêm, a memória, ela resgata, como se fosse um gatilho. Muitos dos profissionais que estudam memória usam esse termo, gatilho. Então, você memorizou a palavra-chave, ela acaba trazendo junto com ela outras informações que ajudam você a desenvolver o seu raciocínio, a fazer a sua apresentação e tal. Para o aluno, se o aluno consegue identificar num texto que ele vem estudando quais são as palavras-chave e memoriza essas palavras-chave, ele não precisa memorizar o texto. Então você usou o termo decorar. Decorar, na verdade, o termo decorar vem do sentido, na sua origem, de você guardar alguma coisa de coração. Ou seja, uma dica, você pode pensar, se vocês todos aqui, o que a gente guarda e não esquece? Lembranças, boas lembranças ou más lembranças. Coisas que você viveu. Por exemplo, as primeiras vezes a gente nunca esquece. Já ouviu? A primeira vez a gente nunca esquece. Por quê? Porque ela é carregada de uma carga emocional tão grande, seja bom, seja ruim, que dificilmente você esquece. Se for ruim, às vezes tem gente que carrega um trauma pro resto da vida e precisa tratar. Tá? Se é boa, é gente que fala assim, olha, 40 anos atrás eu fiz tal coisa e eu me lembro como se fosse ontem. Tá? Porque essa informação, esse momento veio carregado de emoção. Tá? Então, se você consegue vivenciar a informação, quer dizer, se envolver com aquilo que você está estudando, se aquilo tem um aspecto prático, isso é dica para os professores. Tá? Se você mostra para o aluno, ajuda o aluno a ver a importância que tem aquela matéria que você leciona, e o aluno vê que aquilo tem um sentido prático e que no dia a dia ele pode, descobrir algo a mais por causa daquela matéria, ele vai guardar melhor, ele vai prestar mais atenção na aula, ele vai fixar melhor a informação, a memória vai funcionar melhor. Seria um dos comandos para você fixar conteúdo. Não deixar tudo para fazer a última hora e não deixar para estudar a última hora, obviamente que, de novo, nós precisamos de repasses. Uma regrinha que eu ensino no meu curso a nossa memória, toda vez que nós temos contato com uma informação pela primeira vez, essa informação ela costuma durar na nossa memória de uso contínuo, na nossa memória que seria de curto prazo, 2 dias.
48 horas. Então, se o aluno tem uma aula sobre um assunto que ele nunca tinha estudado antes, em 2 dias, se ele não pegar para dar uma lida, recuperar, ler as anotações, lembrar daquilo, daqui uma semana, o que foi? Talvez ele não lembre de nada. Talvez ele lembre de pouquíssimas coisas. Agora, imagina que o cara tem uma aula, não repassa nada, e daqui um mês e meio, ele fala, agora eu vou ter que estudar para a prova. Ele tem que reaprender todas aquelas informações. A recuperação disso é muito mais complicada, mais complexa. Tá? Ele vai descobrir dúvidas que ele não solucionou antes, e aí complica. Obviamente, você não vai conseguir estudar todo um conteúdo complexo um dia antes da prova. O professor, e como que o professor, ou você acha assim, a forma hoje como é feita a educação das nossas crianças, muitas vezes ensinando demasiadamente situações que a gente nunca vai usar na vida real, como que você acha como que a gente poderia aproveitar esses estudos que nós já temos do avanço, né, da ciência, principalmente com relação à memória, que é o ponto que a gente está falando hoje, para tentar ter uma educação ali que de repente atinja mais o seu objetivo? Ou como que você acha que o professor pode ajudar o aluno a estar aprendendo ali, de repente, realmente essas coisas que ele vai utilizar para o resto da vida, sim, sim. Né? Não apenas no dia da prova ali, por exemplo, né? Sim. Então, a gente culpa muito. A gente tem pergunta difícil. É, né? Pergunta complexa. A gente tem todos nós temos essa tendência de querer culpar alguém. Então, é muito mais fácil eu dizer que a culpa é do sistema, que a culpa é da educação mesmo, do governo. E não vou dizer que o governo não tenha culpa, não vou dizer que não falta verba, não tem como dizer que o professor ele é valorizado. E não tem como, a gente sabe que isso é fato consumado, não é. Né? Então precisaria se melhorar, precisa se investir mais em educação e tudo isso. Mas aí nós nos acomodamos com a desculpa de que isso tudo depende de outras pessoas. Então o que acontece? É muito fácil a gente se acomodar. A maioria dos professores, ou talvez uma boa parte deles, se acomodem na questão, eu ensino desse jeito, aprendi a ensinar dessa forma, vou continuar ensinando desse jeito para o resto da vida. Eu li agora recentemente um livro que é um dos caras que a gente acaba tendo como referência, o Isami Tiba, e ele fala que a aula preparada pelo professor, ela se assemelha muito à preparação de um jantar, de um almoço, de uma refeição. Se essa refeição é feita de qualquer maneira, uma coisa que até eventualmente eu gosto de fazer em casa, quando tem aquele restaurante, aquela comida francesa lá, restou um monte de coisa, eu pego, boto tudo numa panela, misturo tudo, a aparência daquilo é horrível. Mas tudo bem, eu sei eu como, eu sei o que tinha lá. Agora, você apresenta um prato com uma mistura de coisas feio, não vai surgir o apetite por aprender. Então acontece muito isso. Eu sei que existe um desinteresse por parte dos alunos. Em certo aspecto, a gente vê que a evolução tecnológica fez com que nós nos desenvolvêssemos em vários aspectos da inteligência, mas há outros aspectos em que nós somos prejudicados. Percepção, a concentração, né? Hoje, por exemplo, muitas vezes está na aula, o aluno está com o celular na mão. O aluno está pensando em 1000 coisas. O Augusto Cury, que é um escritor da atualidade, ele diz que nós vivemos o SPA hoje, a síndrome do pensamento acelerado. Como nós temos muitos estímulos, nós temos dificuldade de nos concentrar em uma única coisa. Ele até fala de uma maneira romanceada e poética que nós perdemos a nossa capacidade de observar o pôr do sol, por exemplo. De ter prazer em ver o pôr, porque a gente ali é bom perder tempo esperando o sol se pôr. Eu tenho que escrever um e-mail, eu tenho que ver se alguém mandou uma mensagem no Facebook, eu tenho que atualizar meu blog, e a gente tem esse estímulo. Obviamente, o aluno em sala de aula, ele acaba nessa também. Se a gente prepara, nós como professores, conseguimos preparar, e eu sei que ainda não estou num nível, eu estou buscando ser um professor assim, né? Eu não cheguei lá ainda, espero continuar sempre aprendendo, mas eu procuro preparar uma refeição interessante, onde nós possamos usar, inclusive, elementos da atualidade, tecnologia e tudo isso, porque se a gente consegue trazer coisas da atualidade, a gente vai ajustando as nossas aulas se tornam mais interessantes, e pelo menos uma parte dos alunos vai despertar o interesse por aprender aquela matéria que ele achava que não tinha nada de importante, quando ele vê que a gente usa a tecnologia para ensinar, exemplo da literatura, por exemplo, Machado de Assis, ele falava sobre problemas que haviam na época sobre saneamento básico, por exemplo. Tá? A gente consegue relacionar, por exemplo, um texto escrito no começo do século XX com problemas hoje, por incrível que pareça, nós temos problemas de saneamento básico em muitas regiões do Brasil.
E você fala, uxa, é um assunto atual, não é uma coisa antiga, é uma coisa que persiste, é um problema que persiste. Como é que nós podemos solucionar isso? Fazer o aluno parte da solução dos problemas, parte da aula, parte daquilo que ele está aprendendo. O aluno não é simplesmente um gravador, né? E ele, de fato, ele não tem que simplesmente decorar as informações que nós ensinamos para ele em sala de aula. Na verdade, todo professor deveria ter como foco ajudar o aluno a aprender a pensar por si próprio, ter autonomia para aprender. Isso é importante. Então, todas essas informações, por exemplo, no programa que você guardou sobre o Oscar, você não decorou isso? Eu não gosto do termo decorar. O termo decorar, a origem, como eu falava para você, quando a gente fala do coração, guardar de coração. Guardar de coração tem a ver com uma coisa que você vivenciou, se envolveu e aí realmente você aprende. Não é o que se entende por decorar hoje. O termo decoreba, hoje, falar decoreba, o que é decorar? Pergunta para um aluno. Ele vai falar, é pegar alguma coisa que eu acho que vai cair na prova e ficar repetindo 1000 vezes, que nem um papagaio, até eu conseguir dizer aquilo sem pensar. Por que isso não dá certo? Porque o aluno não vivenciou, não entendeu. Isso é essencial. Por isso que eu gosto de trabalhar, por exemplo, ensinar o aluno a estudar para aprender e depois memorizar. Também que se ele mudar a pergunta, né? Por exemplo, a resposta que o professor quer é a mesma, mas se ele mudar a pergunta, como ele decorou, às vezes pode trazer mais problemas e prejuízos do que... né? Por exemplo, por que, por incrível que pareça, a maioria das vezes quando o professor aplica uma prova com consulta, essa prova para o aluno se torna muito mais difícil do que a prova. Porque se o professor pergunta um negócio que você decorou e você só vai lá e vai repetir aquilo que você decorou sem pensar, você consegue, se você usa a decoreba para estudar. Né? Agora o professor te dá a resposta e fala, diga com as suas palavras o que você entendeu. Interprete o que o autor quis dizer quando ele definiu esse conceito dessa maneira. O aluno não consegue. Traz mais dificuldade, né? Aí o aluno não consegue. Precisa aprender a estudar. Precisa descobrir como aprender e por isso que o decorar a gente entende que é errado. Você pula algumas etapas do processo da memorização. Você quer guardar sem entender. Não funciona. Professor, e quem foi o melhor ator em 92? 92 eu já te falei. 92 eu falei? O Anthony Hopkins. Sim, porque eu comentei com você daqueles filmes que foram 3. Eu até tinha dito 2, mas 3 filmes que ao longo dessas cerimônias ganharam. Foi o Anthony Hopkins. Que ano que você nasceu, o cinegrafista, Humberto? 86. 86, Entre Dois Amores. Quem dirigiu foi o Sidney Pollack, ele ganhou o Oscar por esse filme também. Em 86, quem ganhou o Oscar de melhor atriz, Geraldine Page, por um filme chamado Regresso para Bountiful. E William Hurt ganhou por O Beijo da Mulher-Aranha, o melhor ator. E você estava contando pra gente também que com relação a calendário, que a gente pode fazer uma brincadeira com você aí. Eu vou te dar o dia e você me diz qual é o dia da semana, um número. Isso, me fala o mês, me fala a data e eu vou dizer o dia da semana, porque eu tenho um calendário de memória. Certo. Meu aniversário é no dia 10 de julho. Que dia que vai cair? Julho 10 de julho. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Esse ano. Você é supersticioso? Supersticioso? Não. Não. Então vai ser um bom dia. Certo. E vamos lá, aleatoriamente aqui. Dia 3 de novembro cai que dia da semana? Novembro, dia 3, terça-feira. E qual que é a técnica? Conta pra gente como que é essa técnica aí. Mister M revela os seus segredos. Conta os seus segredos. Então, você vê, essa é uma técnica que eu gosto de aplicar com os meus alunos para mostrar que todo mundo tem uma boa memória. Todo mundo tem uma boa memória. É uma questão de aprender a usar. Então, essa técnica é relativamente simples. Nós temos um cálculo matemático, uma fórmula matemática e eu memorizei os códigos numéricos. Então eu tenho um código para o mês, todos os meses tem um código numérico, todos os meses tem, todos os dias da semana também correspondem a um código numérico, e aí nós temos as datas. Então eu somo o mês, o código do mês ao código do ano, todos os anos também tem um valor numérico, e a data. Subtrai o maior múltiplo de 7 do resultado dessa soma, e eu vou ter um número de 0 a 6, que é um dos números, um dos códigos. Por exemplo, dia 10 de julho, sexta-feira 13, como é que nós fizemos? Este ano aqui o código é 3, então eu peguei 3, somei ao código de julho, na verdade que é 0, então 3 com 0, 3, a data que é 10, aí eu tenho 13, maior múltiplo de 7 de 13, é o próprio 7, me sobra 6, sexta-feira.
Facinho, fórmula, né? É uma fórmula. Facinho. Parece o pessoal difícil. de casa já tá descobrindo lá o data. Do jeito que eu falei assim, falando tão rápido, parece que é difícil, mas não é. Aí eu costumo dizer uma frase parafraseada de Descartes, que falava assim, que tudo que parece muito difícil, se você dividir em pequenas partes simples, você consegue chegar ao conhecimento, ao aprendizado daquilo que parecia tão complexo. Então, eu falo para os meus alunos, quanto tempo para um aluno que não manja nada de memorização, memorizar o calendário comigo numa aula? 10, 15 minutos para ele memorizar o calendário do ano inteiro. Pô, consegue, professor, pegando a fórmula e tal, consegue fazer isso? Consegue, eu vou ajudando, vou dando dicas, a gente vai fazendo, aprende a fazer a fórmula, treina e todo mundo consegue, porque é uma questão de aprender. Entendeu como é que o cérebro funciona? Você guarda, não tem como, tá? É associação, é brincar com a sua imaginação, é criar uma coisa que você poderia, de repente, a gente poderia relacionar. Como é que eu guardei as informações do Oscar? Eu faço uma brincadeira de associação. Por exemplo, em 2001, quem ganhou o Oscar foi Gladiador, tá? Então, num outro programa me perguntaram, falei, como é que você guardou? Porque eu tenho os meus números, todos os números que eu memorizo, eles correspondem a uma imagem. Então, por exemplo, 01 para mim é rato. Então, eu relaciono 2001, 01, 2001. Eu imaginei um rato, eu na minha cabeça imagino um rato lutando, porque o filme Gladiador é muito legal, lutando lá com o Russell Crowe no filme. Tá? Então, peraí, como é que você lembra disso? Porque o rato estava lutando com ele. Em 1951 tem um filme chamado A Malvada. Tá? Eu imagino a Malvada. Esse filme eu assisti, eu resgatei esse filme e assisti, eu não conhecia antes da premiação. Bebendo leite, porque o número 51 para mim é leite. É uma imagem que eu criei para o número. Então, e aí eu faço a relação. Então, se você aprende a brincar com isso, por isso que a criança tem mais facilidade. O adulto, ele se limita muito. Pô, isso aqui eu não vou pensar. Ele bloqueia muito os pensamentos. Ele acha que porque ele é adulto, ele não pode pensar, não pode deixar a imaginação dele fluir. Né? Muitos acreditam, por exemplo, que não são criativos. E eu venho estudando, eu dou aula de criatividade para alguns alunos, e a criatividade é um negócio que todos nós temos essa capacidade, esse poder criativo na nossa mente, mas nós precisamos aprender a usar e voltar a ser crianças muitas vezes, a não limitar a nossa mente. Nós podemos fazer tanta coisa que a gente acha que não pode, né, que temos que descobrir um pouco mais sobre o poder da mente. Eu vou continuar estudando isso o resto da vida e não vou saber tudo porque não tem como. Legal. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Contraplano. Muito obrigado, o prazer foi meu. Programa que nós iríamos aí várias horas discutindo cinema e memorização. Foi realmente um prazer recebê-lo aqui. Que bom, o prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado também. Legal, obrigado, professor. Portanto, o programa Contraplano especial falando sobre memorização. Falamos com o professor Fernando Gasparetto, que falou um pouquinho sobre memória, ele que ficou aí entre as principais mentes brilhantes de 2013, num programa gravado pela National Geographic. Fique ligado então no programa Contraplano. Semana que vem voltamos com mais um assunto interessante para você, telespectador. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí.